A noite em Éden já é naturalmente mais fria, e nesse inverno que vem castigando a Ilha do Paraíso, as temperaturas chegam na casa dos -5 graus Celsius. Agora são por volta das 19 horas da noite, e nós voltamos nossa atenção para um homem que caminha por uma rua pouco movimentada, deixando as marcas da sua caminhada pela neve que cobre agora alguns centímetros da calçada. Como alguns indivíduos especiais da cidade de Elensul, esse homem também gasta o seu tempo e o seu esforço lutando contra forças malignas da cidade. Mas há algo muito particular na sua linha de ação. As ameaças das quais ele é focado não são os criminosos de rua, os ladrões, os vândalos que se espalham aos montes pela cidade. Seu alvo é mais específico e menos numeroso. Exige uma investigação mais apurada e uma linha de ação menos física e mais oculta, por assim dizer. Esse homem combate especial não os humanos que caminham sobre a Terra, mas sim os demônios não humanos, desde diabolinos, lunares caídos e criaturas de outras dimensões, muitas vezes de origens inexplicáveis. Algumas vezes, esse trabalho é feito mediante pagamento. Seu último caso foi quando uma família desesperada pelas marcas estranhas na parede da sua propriedade não conseguiu convencer a polícia que não se tratava de vandalismo, mas sim de algo sobrenatural. Em uma busca urgente, eles encontraram seu contato. De fato, era uma criatura de outro mundo, por assim dizer. Mas de qualquer forma, ela já não pertence a mundo nenhum agora. Talvez o dos mortos, se esse existiu. Outras vezes, como é o caso de hoje, ele age em nome da organização que ele faz parte. Uma organização que monitora e age quando algo que não deveria estar nesse plano teima em estar. Nas últimas 2 semanas, 2 pessoas desapareceram no mesmo quarteirão no bairro central. Apenas marcas de sangue foram encontradas nas paredes, segundo os relatórios da polícia. E é para essa localização que ele está indo agora, buscando pistas para encontrar e possivelmente eliminar o que quer que tenha feito isso. Rod, dá um salve aí pro pessoal, fala um pouquinho aí do personagem, o que ele tá pensando, como é que ele tá. Pode deixar. Salve, salve galera, aqui é o Rod, tô jogando com o Ezequiel Switalski, tô jogando com o Místico, numa pegada mais Constantine, assim, investigativa, de seres que não fazem parte da naturalidade de Éden, né, da Terra. Agora ele tá fumando um cigarro, ele tem cabelos pretos, meio grisalho já, porque ele tem 40 anos, tá de sobretudo, preto, vai até a canela. Geralmente ele anda de social. E agora o que vem na cabeça dele é o que pode ter feito o sumiço dessas pessoas, né? O desaparecimento delas. E o foco dele tá em buscar pistas para ver de qual origem se trata e o que ele vai ter que enfrentar, né? Então, o Ezequiel caminha nessas ruas gélidas de Éden, conforme a neve cai, vai se apertando, conforme a noite também vai caindo, quase se tornando em uma nevasca, o vento já se torna mais forte, e ele se aproxima então, você se aproxima do beco onde as 2 pessoas desapareceram aí no bairro central. Logo que você entra, esse beco ele tem as paredes, né, os 2 prédios que formam as paredes dele tem 6 andares mais ou menos de altura ali, o que deixa, né, paredes bem altas. Ele tem ali os sacos de lixo jogados junto com o latão. Conforme você vai se aproximando deste beco, a primeira coisa que eu preciso é que você role para mim atenção com ocultismo, por favor. Cara, antes de entrar no beco, eu dou aquela última puxada no cigarro, bem forte, jogo ele no chão assim, piso com o pé, dou um chutinho pro lado e começo a observar, né? Como eu já faço parte há muito tempo dessas investigações, eu ando com um aparato que o próprio pessoal da vigia dá como equipamento básico, que é como se fosse aqueles neons que você quebra e acende tipo, uma luz diferente, como se fosse uma luz negra. E isso daí serve para identificar se tem algum tipo de sangue de alguma criatura.
tipo, eu já quebro assim, tipo, coloco pra cima pra ver se identifico alguma coisa. 7, é isso? Beleza, você conseguiu. Então você quebra o neonzinho, conforme você vai se aproximando aí do beco, ele começa, já como tá até de noite, ele vai iluminando de forma mais fácil o chão, as paredes. E a primeira coisa que você observa é o sangue não o sangue que não seria natural estar ali, mas talvez depois da perícia ter recolhido o que quer que ela tenha recolhido, não houve um trabalho de limpeza daquele ambiente. Então você vê como destaque ali do neon sangue que aparenta ser humano. Tá? Nada em grande escala, mas algumas gotas, alguns riscos de sangue ali no chão. Duas coisas você percebe logo de cara. A primeira delas é que o próprio neon, o líquido dele já responde certas vezes ao que não deveria estar ali. A primeira coisa que você observa é que o neon começa a piscar. E conforme o neon começa a piscar, outra coisa te dá um alerta. Com o 7 que você rolou, você sente um cheiro muito forte. Um cheiro que lembra o enxofre. E quando você faz uma visão mais panorâmica desse beco, você observa que a sombra do latão está contra a luz. De uma forma que, para você, com o seu conhecimento do oculto, você sabe que se provavelmente aquela sombra é uma criatura etérea. O que você faz? Cara, imediatamente, tipo, pego o neon, né? Guardo ele pra me chamar mais atenção do que eu já chamei. E gostaria de ir em direção, só que nisso, do sobretudo, eu começo a levantar, tipo, dobrar as mangas, sabe? Sobretudo. De uma, isso indo na direção. Aproveitando a penumbra, né, ali do beco, dobra de outro. E nisso fica nítido as tatuagens que eu tenho, que é por consequência do nimbo que se imbuiu em minha pele. E nisso eu já vou começando a recitar algumas palavras em outra língua. Eu vou testando os tipos de fala, os tipos de pronúncias que eu coloco dentro dessa língua para identificar qual criatura seria. Porque aí eu sentiria o incômodo da criatura, a sombra tremeria, ou tipo, a criatura começaria a respirar ofegante. Quando você começa a se aproximar recitando essas palavras, você observa que quando você fala o dialeto crânita, que foi te passado na sua iniciação como um dos dialetos de uma das espécies da dimensão da Tar, você vê que aquela sombra começa a se deformar. Ela não tem mais aquela estrutura retilínea da sombra, ela começa a tomar outras formas. E você vê que ela respondeu a esse dialeto crânita. Certo. E só pra saber que tipo de criatura que é? Ela fala, o que eu sei dessa criatura? Ela não fala, ela é uma criatura que se alimenta de energias negativas. Então ela tá ali, provavelmente nesse beco. O que você vê é que agora, batendo os pontos, houveram mortes feitas por mãos humanas e ela tá se alimentando da energia que ficou nesse beco. Então, muito possivelmente, levando em conta a sua linha de ação, o assassinato talvez não caiba a você. Mas o que tá acontecendo ali sim. Exatamente, o que vem depois, possivelmente. Eu entendo o que é a criatura. Puxo mais um cigarro, pego o isqueiro, acendo, dou uma tragada e falo: hora de voltar de onde você não deveria ter saído. Então rola pra mim a sua rajada, por favor. Quando Nossa, você pode deu rolar aí. 14, mano. Caraca, peraí então. Aí o bicho grita também. Não, Puta que- vamos enxergar. Nossa, você superou ele em 7 pontos. Como é que você faz? Você estende a mão? Como é que é esse ritual de expurgação aí que você faz? Então, tipo, quando eu acendi o cigarro, tipo, mano, eu já acendo o cigarro porque eu sei que eu vou ficar, tipo, estressado. Tá. E o cigarro meio que me acalma. Então, tipo, quando eu identifiquei, eu já, tipo, começo a olhar pros meus braços. E nisso, tipo, eu continuo restando a linguagem, explicando o porquê que ele não pode ficar aqui. Que aqui não é um lugar que ele é bem-vindo. E por isso ele vai ter que retornar pra onde ele veio. Nisso, tipo, eu abro as mãos assim, tipo, olhando pras mãos, e começa a emanar uma energia. Eu junto elas, fecho os olhos e
quando eu abro as mãos, tipo, essa energia sai da mão e já vai direto pra onde tem que ir. E tipo, mano, sai do pulso, pega a mão, pega tudo e isso dói pra caramba. Quando, tipo, termina, só dá o alívio, uma sensação de alívio, só que não fica dano em mim. Mas, tipo, é uma sensação de queimadura. Como se você conseguisse rasgar ali, nesse movimento, o tecido desse plano. Você tem esse momento de fechar os olhos também, talvez envolvido pela dor que toma o seu corpo ali. Quando você abre os olhos novamente, é aquela sensação que você já está acostumado, do alívio e de ver que agora sim aquele latão tem uma sombra de fato natural. Você não vê mais a criatura ali, mas algo ainda assim acontece. Conforme você faz essa magia, você vê que ela tinha deixado um rastro, como se ela tivesse saído por uma fenda que está, conforme o seu olho vai seguindo, vai subindo, em uma das janelas lá em cima, um desses apartamentos. E conforme você olha para essa janela, que aparentemente esse rastro de sombra foi deixado, você tem um pensamento ou talvez uma observação interrompida abruptamente por um barulho que é alto, mas abafado. E esse barulho é seguido por um flash dentro da janela desse apartamento. E é o barulho de um tiro de revólver. Você também vê uma figura encapuzada e com uma capa. E ela solta um arpão, quebra os vidros, ela vai na direção para quebrar os vidros da janela e entra no apartamento. O que você faz a partir desse momento? Cara, como o rastro da criatura veio de lá, eu tento de alguma forma ir até o local. Se tiver que subir escada, eu vou subir. Então, tipo. Porque assim, se fosse só o barulho de tiro, tipo, alguém matou, tipo, não é problema meu. Só que como o rastro veio de lá e aconteceu isso lá, eu me dirijo até tipo, o lugar.